inicialmente gostaria de agradecer o convite para participar. Eu acho que o tema é de extrema relevância. A gente que atua na área da saúde pública sabe do tipo de consequência que uma receita elegível pode causar, não só para o paciente, mas para o funcionamento do sistema de saúde como um todo. E fico muito contente em ouvir o incentivo a práticas multiprofissionais e interdisciplinares no cuidado à saúde dos pacientes dos que me precederam. Então, na pessoa do presidente Pedro, eu agradeço o convite para participar. Vou procurar abordar o tema a partir de uma perspectiva um pouco mais ampla da minha visão, que é do direito da saúde, mas de uma experiência de quem atua com várias profissões de saúde, médicos, nutricionistas, farmacêuticos, muito contato multiprofissional, então consigo, de certa forma, entender a agonia do farmacêutico aqui, que é a ponta final no aviamento do medicamento. E eu gostaria de propor aqui um roteiro breve, mas começando com a ideia da saúde como direito de todos e dever do Estado, que não pode nos escapar do objetivo final, que é esse, a saúde do paciente, que é um direito da pessoa e é um dever do Estado. Inclusive, aqui temos representantes de vários conselhos profissionais que não passam de autarquias estatais, são órgãos públicos, instituições públicas no exercício de uma função estatal e a gente viu o Dr. Lavín mostrando a atuação de fiscalização de uma instituição relacionada aos médicos com relação à ética médica. E eu vou querer fazer uma análise a partir dos princípios que obrigam ao médico, ao odontólogo e a qualquer um que avia uma receita, prescreve, a fazer essa receita de forma legível, compreensível e principalmente compreensível para o paciente. Ele tem que saber qual é o medicamento, para que serve, como é que ele tem que tomar, de quanto em quanto tempo, por quanto tempo e etc. Então, são 3 princípios que eu quero destacar: segurança sanitária, responsabilidade e informação. Iniciando então, não sei como é que isso anda, a ideia da saúde como um direito. A saúde foi reconhecida no Brasil como um direito humano fundamental, ela está na nossa Constituição, ela é um dever do Estado, embora agora a gente esteja com um novo governo que a gente não sabe exatamente como é que vai ser o tratamento do sistema público de saúde agora, mas continua sendo um direito constitucional ao qual devemos dar uma atenção. Ele é reconhecido internacionalmente, então existe uma organização internacional, que é a Organização Mundial de Saúde, para proteger o direito à saúde. Existem várias prescrições, normas internacionais sobre receita e legibilidade da receita, então não é uma questão também só nacional. A importância de uma receita legível, ela é reconhecida internacionalmente como um elemento importante do funcionamento de sistemas de saúde. Eu vou pedir para passar por aí, porque não estou conseguindo. Pode passar. A Constituição, então, reconhece a saúde no artigo 6º como um direito fundamental. Esse é uma cláusula pétrea. Então, mesmo que tenha uma mini-reforma constituinte, não se pode retirar o direito à saúde do cidadão brasileiro, o que é importante. O que se pode retirar são as garantias desse direito, por exemplo, o financiamento. Então, é isso que a gente tem que prestar uma atenção mais forte agora, porque a gente não sabe se, o documento Ponte para o Futuro, do Michel Temer, apontava para uma desvinculação orçamentária do orçamento da saúde no Brasil, o que significará fatalmente uma redução de recursos financeiros para o sistema de saúde e que vai dificultar não só o funcionamento do sistema, mas até a solução do problema mais específico que a gente está cuidando aqui. No artigo 196, a gente vai ter a saúde como dever do Estado, e o dever do Estado significa dever dos 3 poderes.
o legislativo que tem que fazer lei, o executivo que tem que executar as leis, e vale lembrar, os conselhos profissionais de saúde, dentre os quais o Conselho Federal de Farmácia e as suas subsedes regionais, o de São Paulo, são autarquias federais vinculadas ao Poder Executivo Federal com poder de polícia estatal. Logo, a função do Conselho Profissional é uma função de Estado, é uma função com poder de polícia e que deve atuar de forma legal. Não vou, já os que me precederam apresentaram várias leis e documentos específicos relacionados à Receita, mas o importante é lembrar a função primordial dos conselhos na educação do profissional e na fiscalização e punição do profissional que não atua de acordo com o seu dever constitucional de cuidar da saúde. Pode passar o próximo? Então, eu gostaria de mencionar os 3 princípios. O sistema de saúde brasileiro e o reconhecimento da saúde como um direito, eles são protegidos por princípios jurídicos constitucionais que acabam orientando as regras que nós vimos aqui. Então, o que eu quero propor para vocês é uma reflexão um pouco mais conceitual. São 3 grandes princípios. Um que é o de segurança sanitária, outro que é o de responsabilidade e outro que é o de informação. Esses são os princípios que vão orientar a importância de uma prescrição legível. Então, pode passar o próximo. A segurança sanitária significa que a atuação estatal deve ser feita de forma a reduzir ou, se possível, evitar o risco. E aqui a gente sabe, vocês sabem até melhor que eu, o risco de uma receita ilegível. Seja de entregar o medicamento errado para o cidadão, seja do cidadão não saber como ele tem que tomar 3 vezes por dia, 5 vezes por dia, durante uma semana, durante 10 dias. Então a receita ilegível é um problema, mas não é o único problema nas receitas. Existem muitos problemas de receita, que é a receita que não explica como é que tem que ser tomado aquele medicamento. E que também não é uma função do farmacêutico, é uma função do prescritor. E aí, muitas vezes, o paciente acaba perguntando para o farmacêutico, mas como é que é? Quanto tempo eu tenho que tomar? A bula ajuda, mas a bula não é feita para aquele indivíduo específico que está recebendo o medicamento. Pode passar o próximo? O risco, então, ele vai ter como componente no Estado a ideia de segurança. O Estado tem que garantir a segurança. E a segurança sanitária aqui, ela vai ser necessária para o controle da receita. A gente viu algumas normas exigindo, inclusive a norma estadual, que é uma norma muito importante, o aviamento da receita ou computadorizada ou em letra de forma, mas que a gente observa na prática que não é obedecida. E a minha pergunta, pode passar o próximo, né? E passando para o... Pode passar o próximo também, porque o tempo é muito curto, eu imaginava que eu teria mais tempo, então eu vou direto para a ideia de prevenção, precaução e responsabilidade associadas... Pode voltar isso. São esses 3 princípios associados à segurança sanitária que eu gostaria de mencionar. Então, a receita, ela, quando legível, previne do mau uso da receita, ela é uma precaução contra eventual erro existente, e aqui vale notar também que o farmacêutico tem uma função importante, o médico pode errar. E o farmacêutico, na conversa com o paciente que está fazendo a compra ou a retirada do seu produto, ele pode perceber que há um erro de prescrição do médico ali, com relação à patologia, e orientar a uma recondução do paciente ao sistema de saúde. Isso ocorre algumas vezes. Então, a prevenção é evitar riscos que eu conheço. Pode passar o próximo. Então, a ideia de prevenção é um risco certo e conhecido. Esses são os mais fáceis. Então, se eu pudesse dar uma dica na atuação desse fórum de prerrogativas relacionado à receita, seria, primeiro, atuar no que é óbvio. Melhoria da letra, melhoria das informações que tem na receita, porque são riscos que eu sei que existem e sei
como corrigi-los. O outro aspecto da segurança, pode passar o próximo, é a precaução. São riscos que eu não conheço. São riscos que podem estar implícitos naquela receita, mas que eu não sei. E proteger a população de riscos relacionados à precaução é um pouco mais complicado, exige uma cooperação interprofissional mais próxima, e daí que a ideia, eventualmente, do celular na receita seja interessante de fato, porque a precaução leva a, se o farmacêutico desconfia que aquela receita pode ter um risco à saúde daquela pessoa que está na frente, entrar em contato com o profissional prescritor para saber se há ou não um erro de prescrição ou um equívoco ali no encaminhamento terapêutico. Pode passar o próximo? O próximo ainda. E a ideia de responsabilidade, que eu acho que essa é a que eu gostaria de traçar com mais rigor aqui com vocês. A prescrição, ela é uma responsabilidade do profissional de saúde. Os que têm o poder prescritor, nem todos têm. Esse profissional, ao prescrever, está executando um ato profissional cercado de regras éticas e de regras técnicas profissionais que tem todo um arcabouço jurídico que possibilitará no futuro uma sanção. E veja, não é só sanção ética. A sanção ética praticada pelo Conselho é fundamental. Mas uma prescrição errada, que nem o caso dado pela Fernanda no início, se o paciente toma um medicamento errado e isso causa dano à saúde do paciente, médico, farmacêutico, todo mundo que participou da cadeia até o dano ao paciente, responderá não só eticamente no seu conselho, mas na justiça por danos civis, materiais e morais causados a essa pessoa, por danos morais, pelo trauma que isso causa num doente, e por danos penais. Pode ter, a depender do dano, se mata, se causa uma invalidez, se causa qualquer tipo de problema de saúde mais sério. Esse tipo de erro da prescrição ou de erro da entrega, da dispensação do medicamento, ele pode acarretar sanções penais por morte, homicídio doloso, homicídio culposo, e isso é uma questão extremamente séria. A gente começa a ver isso chegar na justiça. Aqui no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo há ações contra médicos e farmacêuticos que equivocadamente enviaram receitas que causaram danos sérios aos seus pacientes. Pode passar o próximo. Então, eu tenho responsabilidades aqui que vão para além da questão ética e vão implicar em ilícitos civis, penais, administrativos, disciplinares e que podem ter consequências na vida do profissional muito sérias. Não só com relação à suspensão ou expulsão da profissão, mas inclusive com relação a responder na justiça por indenizações milionárias ou até uma pena de prisão ou multa penal. Então é um tema realmente relevante. Pode passar o próximo. O outro princípio que eu gostaria de citar é a ideia de informação. A prescrição é informação. E a informação é um direito do cidadão. Numa sociedade democrática, e principalmente se o serviço for público ou um serviço regulado por mediação financeira, um contrato, eu passo ou pelo direito do consumidor ou pelo direito do cidadão de ter acesso a um serviço público de qualidade. E a prescrição é a informação desse serviço. E foi muito bem destacado, o prontuário também. Então, a prescrição, ela informa, ela ajuda a entender qual é a patologia, qual é o protocolo terapêutico que vai ser seguido, qual é o prognóstico terapêutico que eu tenho. Então, dentro da prescrição, eu tenho um conjunto de informações de saúde para o cidadão que vai muito além da mera dispensação do medicamento. Então, essa prescrição ela tem que ser realmente muito bem feita. Não é à toa que tem muitas leis regulando esse aspecto. Então, é um princípio básico do sistema, informação e transparência. E essa informação e transparência tem que estar expressas em todos os atos do profissional de saúde.
Pode passar o próximo? O direito às informações necessárias para a compreensão da doença, bem como do possível ou possíveis tratamentos para sua cura, informando sobre os respectivos riscos. Isso tem que estar no prontuário e, preferencialmente, se tiver, por exemplo, 2 opções de medicamento, o prescritor pode colocar na receita isso. Então, esse tipo de informação, quanto mais completa para o paciente, melhor será para o farmacêutico e melhor será para o sistema de saúde como um todo. Pode passar? E para terminar, enfim, depois, acho que no debate eu posso explorar algum desses conceitos que eu tive que passar correndo por conta do tempo. Mas a ideia de que a prescrição, ela tem como base 3 princípios básicos do direito, princípios esses que são detalhados em regras jurídicas no direito civil, no direito penal, nos códigos de ética das diversas profissões, que são segurança sanitária, a proteção da segurança do cidadão e da população em geral, a responsabilização do profissional, principalmente, e do comerciante. Então, o relato dado pelo Pedro é um relato que infelizmente é verdadeiro, mas ele é criminoso. Esse tipo de prática, Pedro, é criminosa. Mas o farmacêutico fica numa situação delicada, porque eu vou denunciar por crime o meu patrão, né? Enfim, eu posso até ver meu patrão na cadeia, mas eu vou ficar sem emprego. Então, é delicada a situação, mas a gente não pode perder o norte. E o norte é a proteção da segurança do paciente, o cuidado do paciente e a boa terapêutica. E a partir do momento que a gente desvia esse norte por questões comerciais, por negligência na prescrição ou por qualquer outra razão, nós estamos perdendo a razão que fez vocês escolherem farmácia como profissão para a vida. Então, ter cuidado com esse tipo de encaminhamento. A ideia de responsabilidade, somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas omissões, e isso é importante, mesmo se o paciente está na frente de vocês, chorando, gritando, porque você não entende, não vai inventar, não pode inventar, porque senão, até ali, a responsabilidade é do médico. Se você entrar no jogo, a responsabilidade passa a ser de vocês também. A responsabilização aqui é individual, ela não é coletiva, ela começa no prescritor e vai até o final da cadeia que levou ou pode levar a um dano ao paciente. E a ideia de informação, o paciente tem que estar bem informado, e aqui o farmacêutico é importante, porque se a prescrição não informa corretamente posologia, tempo de uso e etc., o farmacêutico tem o dever de ajudar o paciente nessa informação. O que ele não pode é substituir a prescrição dada pelo médico, mas complementar a prescrição de acordo com as informações aprovadas na Agência de Vigilância Sanitária é um dever do farmacêutico também. Então, esse problema que vocês estão analisando é um problema que afeta a eficácia e efetividade do sistema, portanto, de extrema relevância. É um problema que pode representar riscos à saúde e que pode representar riscos à gestão das instituições. O que eu posso dizer para vocês, e foi colocado aqui a questão da formação, que em termos de formação dos profissionais de saúde, das chamadas 14 profissões, de acordo com o Conselho Nacional de Saúde, já se começa a colocar nos currículos, pelas diretrizes curriculares nacionais, a necessidade de se formar esses profissionais na compreensão do sistema de saúde, na compreensão dos diferentes profissionais que atuam nesse sistema e que devem atuar de forma colaborativa, como bem colocado pelo Dr. Lavínia, e também, e particularmente eu atualmente estou dando aula para o primeiro ano na graduação, e uma das coisas que a gente faz ensinar essas questões que foram colocadas, cumprimentar o paciente, ser claro com o paciente, dialogar com a pessoa, e daí por diante, e isso nós vamos começar a cobrar, inclusive nas provas de residência,
para ver se esse futuro médico é uma pessoa humana além de um bom técnico. Então eram essas as contribuições que eu tinha e fico à disposição para o debate. Obrigado. Obrigado.